Vou apresentar o projeto. Então, essa é mais uma live do Cinema em Movimento, Circuito Universitário. Um projeto que leva mostras de cinema para dentro das universidades e dos espaços, né, de jovens e adultos. E também a gente tem as lives, que é esse bate-papo que a gente vai sempre debater um pouco sobre cada filme. O Cinema em Movimento é patrocinado pela Petrobras, pelo Mink, é feito pela MPC Filmes, e a gente tem 5 filmes muito bons que sempre traz uma dinâmica, uma temática sobre direitos humanos. E o filme de hoje é o Vozes Negras, e a gente tem o prazer de ter como convidado o Marco. Então eu queria que você se apresentasse, Marco, pra gente. Você tá travado, Marco, não sei se é só pra mim. Será que é só pra mim? Alguém consegue ver se... Acho que ele caiu. Acho que tá voltando de novo. Voltei, consegue me ouvir? Voltou, consigo. Bom, primeiramente, eu queria agradecer ao Cinema em Movimento, a toda a galera do Circuito Universitário, a equipe que está orquestrando tudo, e claro a você, Pamela, pelo convite para estar aqui. Bom, eu sou ator, sou produtor, sou realizador audiovisual, eu sou diretor de Desmistificando o Axé, né, um doc que fala sobre intolerância religiosa, e é isso. Boa. E aí, queria saber o que te atravessou do filme, que você falou, ai, caraca, esse filme me atravessou muito. E eu fiquei muito curiosa. Bom, Vozes Negras é um filme que me tirou da minha zona de conforto, né, porque é um filme que ele é feito por mulheres, né, protagonizado por mulheres negras, né, Edna Hulland, né, Sueli Carneiro e Jurema Batista. E assim, é um filme que fala sobre como é história no filme o duplo fardo, não tão somente do racismo, mas também o machismo, né? E posso fazer que fique questionamento: por que então um filme feito por mulheres, de mulheres, né, protagonizado por mulheres, por que não trazer aqui uma debatedora em vez de um homem, né? Só que isso é importante, né? Porque o patriarcado ele é criado por homens e é, né, utilizado por homens em detrimento a mulheres. Então é importante que haja diálogos entre mulheres sobre machismo, não tão somente com mulheres, mas também com homens, porque somos nós homens o causador da dor de vocês. Aí eu trago um link aqui sobre o meu doc, por exemplo, é que Marlon Marcos, né, ele é um historiador, é um homem branco de candomblé, escritor, antropólogo, filósofo, enfim, um homem maravilhoso. E ele é um homem branco e ele é como um fio condutor para o meu doc, né? Ele está ali falando de racismo, então assim, é importante que tenhamos isso. Mulheres falando de machismo com homens, pessoas pretas falando de racismo com pessoas brancas, e isso me chamou a atenção. É um doc que ele propõe e entrega tudo o que ele promete, né? Então, isso me tirou da minha zona de conforto e me tô um pouco nervoso, né? Ele me incentivou a assistir mesmo esse doc. Ai, galera, me desculpe. Relaxa. Enfim, e é isso. Sim. Ele é um doc muito curioso, né? Porque as 3 diretoras, elas escolhem alguns recortes, né, da Fundação Getúlio Vargas. Elas pegam aquele material que já está gravado, e é um material antigo, né? Um material de 2003, 2004, Luz. por aí. E aí elas fazem umas colagens. Eu não sou do audiovisual, sempre quando estou no audiovisual, ou com uma atriz, ou com uma produção mais da rua, né? Mais de set. Mas elas fazem umas colagens muito boas, né? Elas trazem fotografias da época, elas trazem recortes, por exemplo, da Leila Gonzalez, e traz a fala das 3, né, de 3 figuras que estão ativas até hoje na militância. Isso também que me enche assim de esperança, né? Elas 20 anos, 22 anos mais velhas, mas que estão aí na atividade o tempo todo, né? A Edna no Brasil e também nos Estados Unidos, então a Edna também passa aí por essa questão internacional. A Jurema não mais como governadora, não mais como deputada, mas também numa política um pouco mais passiva, até porque, né, agora ela já é uma senhora.
e a Sueli com um projeto com, né, com as palestras que ela dá até hoje, tudo que elas movem são senhoras, né? Naquela época elas já não eram mulheres até jovens, né? Tão jovens, já eram umas senhoras, e hoje em dia elas estão mais senhoras ainda e continuam militando, continuam fazendo isso. Acho que a gente tem que muito que aprender, né? Exatamente. É algo interessante no filme, é que eles começam trazendo uma problemática, né? Que é ali trazendo o ato fundacional do movimento negro, do MNU, que acontece justamente, né, por conta de dois atos racistas que acontecem em 78. Né, que o primeiro é o caso de Robson Luz, que ele foi morto e torturado dentro de uma delegacia, e isso em 28 de abril, e em datas ali adjacentes, acontece que 4 jovens eles são impedidos de entrar dentro de um clube de voleibol, ali no clube de Tietê, regata de Tietê, né? E depois o diretor desse clube, ele simplesmente, em uma entrevista, ele alega tudo, sim, tudo bem, porque ele já tinha uma certeza da impunidade. E aí, a partir disso, acaba tendo ali aquele protesto ali no Teatro de São Paulo, nas escadarias, e aí vem o que eles chamaram de ato fundacional, né, do movimento negro unificado, né? Então isso foi algo que me impactou também, porque foram pessoas pretas, sobretudo um homem negro que perdeu a vida, um homem que era casado, tinha filhos, trabalhador, né? Robson Luz, o nome dele, e isso ficou marcado na história, né? Bom, e depois disso, a Jurema Batista, ela vem contando, né, sobre como foi sobre a questão do movimento dos protestos, e vem o que foi citado no filme, o duplo fardo, não só do racismo, mas também do machismo. A Jurema, ela cita no filme sobre como era difícil ela se posicionar, porque os homens, eles já se achavam os protagonistas ali do movimento, então tinha aquela tentativa de silenciamento, e ela cita, né, que tinha aquela tentativa de colocar elas como coadjuvantes, sacou? Então, eu não sou uma mulher negra, então, tipo assim, eu tenho que ter muito cuidado com o espaço que eu estou ocupando aqui, porque eu estou falando não somente de racismo, mas também de machismo, né? Então, fica a potência dessas mulheres, né, que lutaram. Na entrevista de 2002, ali de Edna Roland, de Jurema Batista e também da Sueli Carneiro, eu nem era nascido ainda, sacou? Então, tipo assim, e muito antes de eu nascer, já havia toda uma luta de história, sacou? Porque eu nasci em junho de 2002, sacou? Então, tipo assim, e hoje em dia, sobre muita luta, nós negros vamos conquistando, às vezes não, às vezes temos alguns retrocessos, mas imagina só a dificuldade que era naquela época, e que elas, tipo, sacou? Naquela época que elas já transcenderam as mazelas do racismo, sacou? Então, isso é importante ser pautado. Edna Roland, ela teve um processo nos Estados Unidos e depois ela volta, quando ela volta com 18 anos para cursar psicologia, aos 18 anos, foi em 69 que ela veio, ela teve que lidar com o que foi chamado de, me desculpe, eu tenho aqui a cola, né? A cola. Sim, sim. O que foi chamado de, né, o ressurgimento do ato institucional, né, de 68, porque o golpe militar foi em 64, não é isso? E aí ela vem em 69 e tem que lidar com esse regime militar. Então, é algo que potente. Mulheres potentes que tiveram que bater de frente, que tiveram que lutar muito, falar muito, sacou? E tem outro momento também muito interessante que eu quero trazer aqui, que é a Jurema. A Jurema, ela vai citando dentro do filme momentos onde ela não se reconhecia como pessoa preta. A Edna também ela cita, né, na parte do ônibus ali onde eles estavam tendo uma desavença. A Jurema, ela até traz uma fala: não, vocês estão trazendo coisa dos Estados Unidos para cá, não existe racismo aqui, não é isso, não existe racismo, e isso é só na África do Sul. E aí ela, depois que ela tem ali o contato com a Lélia Gonzalez, como você citou, ela começa a ir para as palestras, e ela tem o que chamamos de afrosurto, né? Que é quando a pessoa preta ela entende as mazelas do racismo, a ficha dela cai sobre tudo o que aconteceu
aconteceu, o que aconteceu lá atrás afeta ela hoje. Então, ela passou por esse momento. E as pessoas, quando passam por esse momento, a pessoa preta, ela acaba buscando uma justiça social, né? Isso é mostrado, não destoando e não estando muito distante, mas indo para a ficção, por exemplo, isso é mostrado em Pantera Negra, que o monge, ele passa por esse afrosurto e ele acaba buscando justiça social, a ferro e a fogo. E aí, a Jurema, ela fala que ela era dos extremos, da extrema esquerda, do extremo do PT, tudo extremo. Outro momento também, a Sueli, sobre esse ponto, a Sueli, ela também cita, né, sobre como era instruído, ensinado a lidar com o racismo. A violência, ela era validada naquela época. Hoje ainda assim nós temos, por exemplo, fogo nos racistas, mas enfim, isso é algo assim mais lúdico no imaginário. Hoje em dia a gente sabe que a agressão e a violência, ela não nos leva a nada, e pouco menos vai nos ajudar a termos os nossos direitos. Mas foi um processo de luta. E a Sueli, ela cita que a mãe dela fala, né? Olha, se chegar em casa chorando, vai apanhar de novo. Então, tinha que falar, tinha que agredir, tinha que descer a mão, sacou? E é esse momento de afrosurto que a pessoa, ela passa, a ficha cai das mazelas. E isso é pautado muito bem dentro do documentário. A partir ali, né, daquela problemática que eles criam no início do filme, que é sobre os atos racistas de 78, e aí eles vêm, né, resolvendo e desenvolvendo essa problemática ao longo do filme. É isso. Sim, você trouxe, né, a questão de ser um homem, falando também de um filme de mulheres, mas eu acho que esse é a virada de chave, né? Da gente juntar homens e mulheres pretas, de juntar pessoas pretas, pessoas brancas, pessoas indígenas e pessoas não indígenas, para dar as mãos e tentar de alguma forma mudar esse sistema, né? Porque não adianta você só não ser racista, você tem que ser antirracista, você tem que estar numa rede de apoio para pessoas que sofrem algum tipo de preconceito e falar assim, não, ó, tô aqui com você, você não consegue, você tá tão mexido com isso, a nossa cabeça às vezes fica tão perturbada que a gente não consegue reagir, mas uma outra pessoa, podendo ser uma pessoa não preta, podendo ser uma pessoa não LGBTQIAPN+, podendo ser uma pessoa não indígena, de falar, não, eu posso te ajudar aqui nessa hora, eu posso gritar por você aqui nessa hora. Porque a gente é tão machucado, né? A gente é tão agredido todos os dias pelo racismo estrutural, pelo racismo direto, pelo racismo institucional, que às vezes a gente não consegue nem reagir. E aí tem uma outra pessoa não preta que pode nos ajudar, né? Eu acho que essa é a virada de chave, que muda muita coisa dentro do racismo, dentro do machismo, dentro da homofobia, dentro da intolerância religiosa. Eu acho que é essa virada de se unir mesmo, de eu não tenho lugar de fala, mas eu posso te ajudar. Eu não tenho lugar de fala, mas eu tô aqui com você. Tá numa parada LGBTQIAPN+, não tá lá em cima gritando, sendo uma pessoa heteronormativa, mas tá embaixo, não, vamos aqui, vamos lutar por isso. Também quero botar buscar o protagonismo para si, mas tá ali auxiliando, né? Exatamente. Então, eu acho que essa é a virada de chave que a gente tem sempre que pensar, né? E engraçado que o doc é de 17 minutos, mas traz tanto assunto, né? A Edna fala do reconhecimento dela como uma mulher preta. A Jurema fala dela como uma pessoa dentro do parlamento, uma pessoa política, e como isso, né? Como isso reverberou naquela época. E a Sueli traz uma coisa de infância, que eu fazendo algumas sessões com jovens, né? Ai, minha mãe já me falou isso. Ah, não, eu já passei por isso. Ah, eu já tive também que me defender. Como eu também já tive que me defender de uma intolerância religiosa quando criança. Tive que... eu não consegui, mas eu senti, né? Eu fui agredida, mas eu não consegui reagir. Então, como essas questões são tão antigas, de 20 anos atrás, e para elas da infância ou da adolescência, são tão atuais até hoje, né? Eu acho que esse também é um movimento de sempre estar dirigindo e dando fala também para essas pessoas, né? Dando protagonismo também. Porque é sobre o entendimento. Nós já passamos por diversos momentos de racismo e que nós não, às vezes, muitas vezes, em alguns momentos, nós nem sequer sabemos que passamos. E, às vezes, a gente precisa de todo um caminho traçado
toda um apoio, toda uma busca ali de organizar a própria revolta, que é importante para entendermos o que foi que aconteceu, sacou? E é como você disse, de fato, tem pessoas, eu mesmo sou fruto de projetos sociais, né? Desde os 16 que eu faço projetos sociais de moda, de teatro, hoje em dia agora, aqui em Salvador, está se popularizando muito a Salsinha, a Bahia Filmes, por causa da Paulo Gustavo. Então, é algo que já está sendo criado até polos criativos de audiovisual. Então, assim, nesses espaços, eu encontrei muitas pessoas que me fomentaram, sabe? Me contribuíram para que eu me torne cada vez mais antirracista, sacou? Que foram pessoas que agregaram que a gente precisa, sacou? Enfim, essa Jurema Batista, né? Ela é a primeira deputada negra do Rio de Janeiro, 13 vezes vereadora do PP. Ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz. E ela foi vereadora em 92, 96, em 2000, sacou? E ao longo do tempo, ela até cita isso no doc, né? Ela foi triplicando os votos dela, sacou? Então, cada vez mais ganhando força, as pautas ainda mais conscientes, sacou? Isso é importante. O que me chama muito a atenção, né, nessa questão foi o fato dela, naquele momento que ela fala, né? Ela não tinha entendimento do racismo, mas quando a ficha dela cai, a chave vira, sacou? A chave vira. E ainda assim, há pessoas que digam que isso é mimimi, sacou? Digam que isso é mimimi. Hoje em dia, você vê, um homem foi morto e torturado há anos atrás, que elas lutaram, fundaram ali o Instituto da Mulher Negra, G10, a Sueli junto com a Edna, enfim. Então, há uma luta constante, que é sobre nós organizarmos a nossa revolta. Sim, total. Quando a gente se organiza, tudo fica mais fácil, né? Tanto para o individual quanto para o coletivo, né? Tem outro filme na nossa cartela de filmes, que é o Rio Negro. E aí ele fala de vários pontos muito bacanas, assim. E tem um ponto que é muito... que a ficha cai também quando você assiste, é quando decidem mudar a capital do Brasil, né? Tira do Rio de Janeiro e coloca em Brasília. E aí uma das desculpas de quem fez isso é que eles tinham medo da população se ajuntar e era propício a ser uma população muito comunista. E o calor do Rio de Janeiro era muito africano. E aí, por isso eles mudam. Na verdade, eles mudam porque eles tinham medo, né, da população preta, do povo que foi escravizado, do povo africano, se juntar e falar, olha, isso aqui não vai continuar mais dessa forma, né? E aí eles tiram a capital e colocam em Brasília, num espaço totalmente diferente, bem afastado, que parece que só tem o Planalto ali, né? É uma outra configuração de cidade, diferente da cidade do Rio de Janeiro, que como Salvador, eu sei que também tem muitas ruas, muitos becos, muitas vielas, muitos lugares que podem ser realmente lugares de reunião, lugares de pensar, Aquilombamento, né? de aquilombamento e de pensar estratégias, né? Então, essa forma também de dar uma corrida é uma forma de medo, né? Porque quando a gente se ajunta, dá um certo pavor em quem está cometendo algo errado. Então, quando eles se ajuntam ali e fazem aqueles protestos, claro que a gente não sabe se teve, e a quantidade, claro que teve, né? Pessoas que saíram prejudicadas, pessoas que talvez perderam até a vida. Mas a revolução, a mudança, ela acontece quando a gente se une, né? Quando a gente está juntos. Porque individualmente é muito difícil. E a gente sabe disso, ainda mais pessoas pretas que estão na arte, né? Você é ator, eu também sou atriz. Então, se a gente não tem um coletivo ali que pensa a nossa vivência, a nossa história, se a gente não tem Abdias de Nascimento para fundar o Teatro Negro, junto com a Ruth, pessoas que querem contar a nossa história, não vai ter ninguém. Então a gente tem que muito que se unir e estar junto com essas pessoas, né? Na sinopse do seu curta tem uma frase que me chamou muita atenção, que foi tornar negro todo o pensamento europeu e colonialista acerca das religiões de matriz africana. E nossa, é muito isso, né? A gente vê hoje em dia, você já viu um vídeo de umas pessoas dançando como se fosse TikTok, né? Um ponto de candomblé ou de umbanda, não lembro agora, mas eles estão dançando ali, pessoas mais de brancas Algo dançando. gourmetizado. Eu vi esse vídeo. Ai, eu fiquei assim, meu Deus, como casa com a frase do Marco, porque é isso, né? Bom, sobre essa questão da arte, trazer em pauta aqui,
Bom, antes de trazermos esse ponto, hoje faz 190 anos da Revolta dos Malês, né? 190 e só 53 anos depois que haveria, de fato, a bendita abolição, né? A gente sabe que nós ainda, alguma parte da sociedade ainda vive como uma escravidão moderna e contemporânea, né? E, como eu falei, eu sou fruto de projetos sociais. E todos esses projetos sociais de teatro, por exemplo, que eu participei, foram projetos das quais tinha ali um teatro do oprimido. Foi criado por Augusto Boal. Augusto Boal, ele de fato é um homem branco, mas ele usou a posição dele para fazer um teatro e para devolver, para contribuir, né, para um teatro social. E dentro desses espaços foi do qual eu também pude ter maior contato com os nossos heróis e heroínas negras, do qual eu não tinha contato dentro da escola, dentro dos livros. Por exemplo, nós temos a Maria Filipa, que é a heroína da pátria brasileira, considerada em 2018, está no livro dos heróis e heroínas do Brasil, né? Então, sempre buscando esse teatro. Eu lembro que eu tinha uma peça aqui na Focus, que é o Navio Negreiro dos Tempos Atuais. É uma peça que acontece anualmente aqui no Pelourinho, não faço mais parte da Focus, sou ex-aluno, mas que eu fiz parte e que a gente traz ali desde de como era feito o navio negreiro e como isso reflete hoje em dia, né? Recentemente também eu estava no bando de teatro do Lodum, que é a maior companhia de teatro de maior longevidade. O bando tem uma história incrível. Eu estava na oficina de performance negra, tendo aulas com a galera que fez o paiol, por exemplo. Eles eram meus professores, sacou? Então, assim, eu parei e percebi, nossa, há uma história de que, muito antes de mim, sacou? Então, eu tenho que dar continuidade. E a forma como é tratado mesmo esses espaços de pessoas se aquilombando e buscando trazer o conhecimento, levando heróis e heroínas, por exemplo, João de Deus, né? Enfim, Lucas Dantas, o Amorim Torres, né? E por aí vai. Isso é importante, nos aquilombarmos e sabermos quem foi os nossos. Sim, sim. E me conta um pouquinho mais da produção do Desmistificando o Axé. Como é que Pronto. foi? O Desmistificando o Axé, ele surge dentro de um curso de produção de áudio e vídeo, né? Desde o início, nós já tínhamos assim, um desejo de alcance muito grande para o documentário. Nós já pensávamos em levar o doc para a Nigéria, para o Benin, para Moçambique. E esse desejo de alcance fez transpassarmos os muros da escola. Isso se tornou maior do que nós pensávamos. Inicialmente, a ideia do documentário ele era para trazermos elucidação às pessoas que não entendem de candomblé. Por exemplo, uma quartinha, uma conta de Exu, ou pessoas que não saibam que Exu não é o diabo, sacou? Era para trazer algo nesse sentido, só que ao percurso ao longo do caminho, e também ali na construção, nas perguntas, acabou-se eu percebendo que poderíamos falar não só isso, mas algo mais sensível, como a intolerância e também sobre o preconceito, o racismo religioso, né? E aí foi nós por nós o documentário, a equipe mesmo, apesar de ser ali fruto de um curso ali de escola pública, foi feito com os nossos equipamentos, nós tivemos que juntar uma grana ali para ter que pegar Uber para não levar equipamento numa cidade tão perigosa como Salvador, ônibus, metrô, e fomos com esse desejo de alcance, né? Convidamos Marlon Marcos, Jonas Bueno, Aide, pessoas de candomblé, tem a Damoran, que ela é do Rio Grande do Sul, uma quilombola, ela veio morar aqui em Salvador, então isso é importante. Também tivemos um pai de Umbanda, e além disso, tivemos o padre Edson Menezes, né, da Basílica do Senhor do Bonfim, que é um homem negro. Ele tem uma história assim, dentro da paróquia do Senhor do Bonfim, de perseguição, né? E ele defende veementemente as pessoas de candomblé.
E a partir disso ele sofreu um processo de boicote dentro da paróquia por parte dos fiéis, né? E até fui questionado também sobre a questão de trazer ali a ênfase para o sincretismo religioso, sobre ali a Igreja do Bonfim, o catolicismo, sobre separar isso, né? Só que o sincretismo religioso, ele é algo que, querendo ou não, faz parte da nossa história. Foi uma tática ali dos negros escravizados de tentar manter a fé viva e associar a alguns santos católicos, né, para esconder. E o catolicismo não tem, de fato, correlação com o candomblé e com as religiões de matriz africana, mas, né, a semiótica da nossa religião, a Igreja do Senhor do Bonfim, a parede, as escadarias do Senhor do Bonfim, né, ela sim tem um pertencimento sociocultural muito importante para as religiões de matriz africana, assim como, por exemplo, a Igreja de São Lázaro, que fica aqui na Federação, ela é muito importante, né? Então, acabou se tornando maior do que nós esperávamos, o documentário. Fizemos algumas exibições aqui em Salvador, no ICEA, na UFBA, desde o início eu já queria levar para instituições de ensino, escolas públicas. Coloquei na mostra falamos que aí já levou para outros espaços também, e é isso. Nossa, e um projeto totalmente independente, né? Exatamente. Isso como eu falei, do nós por nós. Só foi o desejo de alcance e, claro, muita ajuda, sabe? Porque, assim, a gente não tinha gravador, sacou? Então, a gente pediu gravador emprestado, sacou? A gente normalmente tinha como pagar um Uber, uma alimentação para o elenco, sacou? Mas eles entendiam. Um ensaio fotográfico a gente teve que fazer, pedimos ajuda, sacou? E foi disso, foi muito disso, nós por nós, porque infelizmente se não for dessa forma não vai, né? A gente ainda assim sente sobre os reflexos sociais e que, lógico, hoje em dia existem políticas afirmativas que nos auxiliam, né? Uma escrita de um edital para buscarmos fomento, enfim, como é o próprio caso do não sei, né, o caso do cinema em movimento. Sim. Mas foi no nós por nós, Exu nos ajudou, Ogum nos ajudou, enfim, e tivemos a nossa vitória. Ainda não alcançamos o que nós buscávamos ainda para o DOC, mas estamos aos poucos indo. Lógico, ainda tem alguns erros técnicos no meu DOC, porque, por exemplo, é importante audiodescrição, legenda, mas não tivemos a condição, sabe? No futuro próximo. Mas, enfim, são coisas que acabam perpassando. Porém, todavia, na medida que deu para fazer no nós por nós fizemos. Sim. Você tocou num ponto muito importante, que são os editais, né, que são as leis de incentivo, mas que também são leis que chegam até nós, mas, por exemplo, eu sinto ainda muita dificuldade de escrever o edital, né, de conseguir contemplar todas as exigências que tem o edital. E eu acho também que essas formas de fazer deveriam também ser ou um pouco pensadas ou um pouco também ter outro tipo de acesso, sabe? De ter mais cursos de elaboração de projeto, mais cursos de como você conseguir preencher todos os pré-requisitos e depois toda a parte de pós-produção. Porque são muitas regras, né? É muita coisa. Assim, eu conheço muitos artistas que deixam, que perdem edital, às vezes estão no meio, mas perdem porque faltou um recibo tal, de uma documentação tal, feita por tal pessoa. Como chega também esse acesso à informação a gente, né? Como quem ainda é detentor desse saber e quem ainda está sempre conseguindo e quem não consegue, né? Eu fico muito pensando nisso também, a partir de um pensamento que a informação e a educação no sentido amplo não chega também para todos, né? Como pensar também de ser uma coisa mais acessível, assim.
e de ter um outro pensamento, um outro tipo de apoio também. Porque são projetos muito, muito bons que às vezes não conseguem caminhar para além daquilo porque não tem um incentivo, não tem uma ajuda. Então, assim, é só também pensar em como também levar informação para essas pessoas se autoproduzir, né? Não é só fazer também um edital cheio de burocracia, cheio de formas difíceis de acesso e não conseguir chegar em quem precisa daquele apoio, né? Daquela ajuda. Porque o que é 10 mil pouco para um, 10 mil é muito para outro grupo que precisa. Então, é pensar também como a gente tem acesso a essas informações, né? E que eu me identifico muito com essa sua fala, porque durante a construção do documentário, eu escrevi um projeto, né, para fazermos um projeto um doc, né, de religião africana, a parte do documentário com a mesma ideia, mas com o fomento de um edital. Escrevi justificativa, tudo bonitinho, submeti, né, no edital daqui de Salvador. Na verdade, foi um edital estadual, na verdade. E chegou na parte da planilha orçamentária, né, que é uma parte que é muito Que sensível. a Você gente pode ter... artista não pensa nisso. A gente tem que contratar uma pessoa para fazer essa planilha. E como é que contrata a Exatamente. pessoa? Você sabe se vai conseguir pagar a pessoa, se o projeto vai sair ou não. Exatamente, né? É um cálculo muito grande para que a coisa dê certo. E quando chegou na planilha sanitária, eu peguei o modelo que eles disponibilizaram, e eu tentei pensar no que seria assim necessário, né? Comecei a fazer assim, buscando ajuda, pouquíssimas informações, porém eu perdi na planilha orçamentária, né? Tinha ali o projeto todo pronto, ainda tenho, na verdade, mas a planilha orçamentária não temos, ainda vem essa questão, né? E temos que contratar uma produtora executiva, né, para fazer um doc, uma produtora que entenda, e aí vem a questão, como você falou, do pagamento, mas que precisa de verba, então, tipo, é um cálculo muito grande e que eu sinto em alguns editais, não em todos, claro, que existe uma divisão de fatia muito bem estabelecida para quem ganha ou quem não ganha, sabe? Você, tipo, de fato tem um projeto ali estruturado, feito com uma planilha, mas aí, tipo, tem um nome ali de filho de fulano de tal, parente de fulano de tal, sacou? Então, eu ainda sinto isso. Até porque tem a questão como você falou, do acesso à informação. Para a gente chega um pouco mais tarde, quando chega defasado. Sim. Porém, existe, como eu falei, essa divisão de fatia, essa manutenção de poder sobre quem ganha e sobre quem não ganha. E isso é importante. A gente acaba ali entrando naquela corrida de ratos, né? Buscando e não vai. Sim, tem que ter muita perseverança e o Yokun tem que ajudar muito pra gente Qual? não só mudando também o nosso pensamento, nosso roteiro, né? A gente às vezes começa fazendo um produto artístico que vai para outro lugar e a gente sabe quando chega naquele outro lugar, porque era um lugar para chegar, mas também de ter esse auxílio, ter esse apoio de chegar em outros lugares através do dinheiro, né? Que infelizmente ainda move o nosso mundo. Marco, você quer trazer mais alguma coisa? Ou a gente encerra com esse assunto de editais? Olha só, todos os pontos que eu gostaria de trazer sobre o filme, eu trouxe porque é um filme que ele é curto, né, 17 minutos, é um filme de uma hora e meia, que poderíamos ficar falando, óbvio, são muitas camadas que a gente poderia aqui tá falando através, mas sobre o filme em si, eu já trouxe todos os pontos aqui sobre que eu pautei, que eu anotei aqui. Sim. Eu agradeço muito, então, a tua participação, que o seu curta também ganhe outros caminhos, que possam vir outros trabalhos também, porque a gente sempre precisa de um trabalho novo, a gente que é artista, a gente que é artista preto, a gente que talvez é artista preto que mora numa periferia, numa comunidade, numa favela, que não está ali também com todo o acesso, tanto desde transporte quanto o acesso
a coisas mais específicas como saber fazer de cabeça uma planilha orçamentária. Então, que a gente possa seguir caminhos aí trilhados e marcados também por Exu e por Ogum, né? Que eu acho que a gente tem que se apegar em algumas energias que não está no nosso alcance para a gente conseguir seguir. Então, eu te agradeço muito pela participação. O Cinema em Movimento também agradece muito você e que a gente tenha uma parceria longa aí pela frente. Eu que agradeço a vocês do Cinema em Movimento, do Circuito Universitário, agradeço mais uma vez a você pelo convite, pelo projeto, e é isso, que, como você falou, possamos, em outros momentos, termos outros momentos de projetos, de convites, enfim. Agradeço muito quando você vier aqui em Salvador, me contate. Sim, com certeza. Um beijo, obrigada. Tchau, eu que agradeço.